O Bruno também mandou: vocês têm intenção de algum dia serem produtora de conteúdos próprio? Igual os estúdios... Nossa, velho. Caraca, essa foi pesada, hein? E agora, tirando essa piada ruim... Martelou, eu demorei pra entender. Eu entendi. Ela foi bem bolada, eu vou dizer que ela foi bem bolada, mas a gente... Mas você acha que a gente não produz coisa própria? Eu vou aproveitar essa deixa pra dar uma opinião aqui, que eu acho que essa martelação toda ela é meio desnecessária, viu? Eu acho que errou, tem que ser punido e tal, mas eu acho que essa martelação, todo mundo jogando lenha na fogueira, acho que não faz bem pra ninguém, mas tudo bem. Polêmica! Justamente das imagens aéreas aí. Qual a posição do Lupe a respeito do caso do Flow? E aí? A gente não combinou uma posição, mas eu acho que a gente já conversou sobre isso, né? Vou falar o que eu acho. Eu acho que qualquer pessoa pública, ela tem a responsabilidade no que ela fala, certo? Às vezes eu vou aqui, eu me exalto e eu crio uma persona. Quem conhece o Nanete pessoalmente sabe que eu não sou tão assim, tipo, eu não falo tão... De forma tão intensa, igual eu falo aqui na live, mas eu sou esse cara, eu sou um cara que falo alto e tudo mais e tal. Porém, eu tento avaliar as palavras que eu falo. Principalmente porque eu sei que eu, invariavelmente, acabo influenciando pessoas. A gente recebe diversas vezes pessoas falando: pô, assisto com meu filho de 5 anos, canal da Marcelinha, assiste não sei o quê. Nós, aqui na live, de vez em quando escapa uma coisinha ou outra, mas no Loopcast a gente coloca bip quando a gente fala alguma coisa um pouco mais, né, algum palavrão, algo assim. Então, assim, isso por quê? Porque porque na vida real a gente fala palavrão, mas a gente pensa na audiência, entendeu? Então, assim, a gente tem que se preocupar com o que a gente fala. E é isso. O que sai da sua boca é responsabilidade sua. Você tem que saber o que você fala e pedir desculpas. E principalmente, na minha opinião, saber do que você está falando. Estudar o assunto. Opinião qualquer um pode ter, mas não fale coisas vazias. Entendeu como é que é? Pra resumir, se alguém te perguntar: vai chover amanhã? A sua resposta tem que ser: não sei. Porque você não tem como saber. O que você tem como saber, você vai lá, estuda e fala. O que você não tem como saber, não dá uma que você sabe não, entendeu? Porque vai dar problema, na minha opinião. Minha opinião sobre isso daí é que demorou pra isso acontecer. E ó, que teve oportunidade. Não, demorou, porque esse negócio que o Monark fez durante muito tempo no Flow, cara, o que o Nanete acabou de falar, você tem que ter responsabilidade do que você fala. E você constantemente gravar um programa claramente adulterado, já começa errado. Então, você já abre... O que a bebida faz? O que ele fuma lá o tempo todo faz? Vai liberando os filtros que a gente tem. E aí ele vai falando. E já deu vários problemas. Lembra quando ele falou: ter opinião racista é crime, que já deu maior... Isso não é de agora, então... Foi muito longe esse negócio até. E só deixar claro, porque eu tô vendo o povo falar, o que eu falei de falar palavrão, eu sei que é muito inferior ao que ele fez. Claro. O que ele fez é muito mais grave. Eu estou falando que a gente tem cuidado até com o mínimo. Eu acho que a questão, eu vi vários, eu analisei bastante esse caso. Acima de tudo, eu acho que o Monark ele não entendeu o poder do Flow. Que ele várias vezes ele foi questionado. O alcance também. Convidados estavam lá, várias vezes ele foi questionado. Ele falava: não, mas isso aqui é uma conversa de boteco. Isso aqui é uma conversa entre nós aqui. Tem até um corte aí com o Rogério Skylab que eles estavam falando lá. E ele fala: não, mas tem uma multidão assistindo. Isso aqui é um programa jornalístico. E esse é o problema. A partir do momento em que tem uma galera assistindo, tem que ter responsabilidade. Você não pode simplesmente falar o que você quiser sem repercussão, né? Senão é uma loucura. Tem até um vídeo do Isinobre que ele falou isso aí também. E assim, era inevitável que uma hora ia sair um absurdo. No nível que estava indo, ia sair um absurdo muito grande. Então, a minha opinião é que ele não... primeiro que não devia ter chegado nisso, né? De ele soltar um negócio desse. Ele se expressou bem mal. Eu não acredito que ele é nazista ou defende esse tipo de movimento. Ele nem sabe o que tá falando. Eu não acredito. Eu acho que foi apenas ignorância ao extremo. De tipo, não perceber, não nem a opinião, mas o impacto que ele tá falando pode ter, porque hoje em dia, como a Nanete falou, a gente não se preocupa com a nossa opinião aqui, a gente se preocupa mais com as interpretações possíveis do que a gente tá falando.
Porque esse é o mundo que a gente vive hoje. Mesmo que eu fale alguma coisa sem a intenção de ofender alguém, brincadeira do Cabo C, por exemplo, isso pode ser interpretado por alguém e ofender alguém. A gente estava brincando aqui. A gente vive nisso. E eu recebi uma mensagem, no caso do Cabo C, a gente recebeu uma mensagem de uma pessoa, de uma mulher, que ficou muito ofendida. Então, exatamente. E aí a gente parou. Parou, é isso. Entendeu? Porque a gente não queria ofender, a gente não sabia que estava ofendendo. E a gente... Hoje em dia, o mundo é assim, não é mais o que você quis dizer, mas como as pessoas podem interpretar isso. Então... é um malabarismo, tomando cuidado, entendeu? Então é mais porque aqui ninguém tem intenção de ofender ninguém, mas, pô, uma vez aconteceu. Falei um negócio do Dudu. E pode ser que tenha acontecido outras vezes. Fiz uma brincadeira com o Dudu Rocha. Everton Viana se sentiu ofendido. Real. Ele se sentiu ofendido por algo que eu brinquei com uma outra pessoa. Que aquela pessoa já tinha brincado antes, estava tudo bem. E a gente teve que trazer todo mundo aqui conversar, porque virou discurso de ódio pra todo lado. Aí a gente quis parar com isso. O que eu não acho produtivo pra ninguém. Mas, só concluindo, eu esperava que uma hora ia estourar uma bomba dessas, mas eu acho que o maior problema nessa história toda, porque falar besteira já estava acontecendo, já tinha um precedente. O maior problema, eu acho que foi o pedido de desculpas, como isso foi abordado depois. Tipo, errou, tá? Gente, todo mundo erra. Não tô defendendo ele, não, porque realmente foi um erro gravíssimo. Mas como você se retrata disso? Eu tava bêbado, desculpa, eu peço compreensão. Não. Não é isso. Isso, você tem que chamar alguém, se você não consegue enxergar, na minha opinião. Tem que chamar alguém. Alguém tem que ir lá e sentar. Cara, é o seguinte, aconteceu isso, acorda pra realidade, você vai ter que fazer um pedido de desculpas, vamos fazer um conteúdo legal, pedindo desculpas, cria um novo projeto, faz alguma coisa. Então foi um negócio assim, tipo, falou uma besteira, depois foi um pedido estranho de desculpas. Novamente, eu acho que foi molecagem mesmo, até porque eu conheço ele já veio aqui, gravou o TC aqui, a gente já trocou uma ideia, já sentou aqui nessa cadeira em um Loopcast que a gente colocou aqui. Então acho que foi simplesmente uma série de erros que agora é isso, agora vai sofrer vai levar tiro para todo lado. De fato, vai ter que responder as questões legais, né? Não sei como é que vai ser esse rolê todo. Mas é isso, gente. Tem que ter responsabilidade. Foi uma série de besteiras, uma atrás da outra, que infelizmente tiraram o cara de algo que ele construiu. E não foi uma coisa que ele falou isolado, não, tá? A gente já comentou aqui que ele tem... São várias coisas, ele tem ensaiado isso há algum tempo, então. Entendeu? E assim, eu sei que às vezes eu faço umas comparações um pouco exageradas, mas, por exemplo, o médico, numa cirurgia, ele comete um erro, ele não pode falar, desculpa, eu tava bêbado. Tipo assim, tudo bem, ele é um cara livre, ele não tem um jeitão descolado, mas ele está gerando conteúdo pra uma multidão. Exato. É o trabalho dele. Se eu pego o extintor, aponto pra placa, dá um curto na luz, cai um raio aqui, te mata, fala, puta, cara, desculpa, eu tava meio bêbado aqui. Eu tava meio bêbado aqui. Então, tipo assim, consequências, elas vão acontecer, elas estão aí. Os seus atos geram consequências. Eu tô vendo gente falando aqui, ó. Mas ele deu muito dinheiro, ele, sem ele, como chamou outro lá, o Igor não é nada. Cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você entendeu? Uma pessoa super trabalhadora pode cometer um crime de assassinato, por exemplo. Então, assim, consequência. Mesmo que você não tenha a intenção, e eu acho que ele não teve a intenção de ofender, que você vê claramente, ele vira e mexe, muda de opinião no meio da conversa, da argumentação, entendeu? Então, o problema ele tá falando pra uma galera, ele tá formando opinião, e aí você tem que ser responsabilizado, né? Agora o Geralt fez uma pergunta aqui também, que a gente pode conversar sobre isso, que é interessante. Mas você acha que isso é muita hipocrisia das pessoas? Como assim? O que você fala? Tem várias coisas aí, né, que você pode interpretar a partir disso. Eu acho que... porque algumas pessoas pensam igual ele. Inclusive, teve uma entrevista lá de um cara... Nossa, bom, nem vou estar aqui pior ainda. Mas eu acho que ele não pensa isso. Não, eu acho que ele não pensa isso, entendeu? Agora, muitas pessoas estão queimando ele, falando que ele tá pensando isso, que não é o caso. O problema dele foi ser ignorante ao vivo, deixar uma ideia que ele tem, passar sem filtro, seja pelas condições
se estava alcoolizado, não estava, deixou isso passar, saiu e não pensou na responsabilidade dele que tá falando para a multidão. Exatamente. Não pensou no que podia acontecer. Porque quando você escuta a palavra partido nazista, parece que você está defendendo uma ideologia política, né? E não é o caso, né? A gente tem aqui uma coisa muito mais grave. Então, é isso que você tá falando. Eu acho que não existe, não por parte dele mesmo, é um machismo meu, mas eu acho que ele ignora o conteúdo da história, entendeu? Como é que é? Ignora. Você não tem como defender um crime bárbaro como esse, entendeu? Então, tipo assim, isso é indefensável. Não tem como defender, entendeu? É isso, atentar contra a vida. Eu acho que é complicado isso daí, mas eu acho que é complicado também as pessoas que, quando ele estava lá no topo com o Flow, quiseram ir, se aproveitaram da divulgação do Flow e agora pedem, não, tira a minha entrevista, não quero mais estar associado. É tudo muito complicado. Cada caso tem que ser analisado, mas, acima de tudo, eu acho isso triste. Porque o cara, junto com o Igor, eles criaram o Flow. Eu digo que eles foram muito importantes para os podcasts aqui no Brasil, inspiraram muitas pessoas a começar programas legais. Eu arrisco dizer que aqui no Brasil eles meio que influenciaram essa moda do podcast em vídeo. Que foram uma locomotiva. Exato. Foram uma locomotiva. É muito tem triste. também o Podpah, que é muito grande também, que veio meio junto ali, mas a locomotiva, eles realmente estavam na frente, entendeu? Eu espero que ele aprenda com isso, tome as devidas providências para não fazer isso de novo. E assim, o Rafael até falou, vocês estão pegando muito leve com ele. Não. É indefensável. Eu só acho que não é produtivo eu ficar falando aqui, não, o cara é um escroto, o cara é burro pra caralho, não devia ter falado nada, ele devia ficar quieto porque ele é um ignorante. Esse discurso pra mim não é produtivo. Eu acho mais produtivo eu chegar aqui e falar a minha opinião. Eu acho que ele errou por causa disso. Ele precisa ser punido. Se ele cometeu um crime, ele precisa ser punido. Eu não sou ninguém pra julgar ele. Exato. Eu sou apenas um espectador nessa história toda, emitindo uma opinião que pode ser tão vaga quanto a opinião dele. Eu não sou qualificado. Então, quem tá pegando pesado pode estar cometendo um erro similar ao dele. Então, enfim, é isso aí. Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com isso, só pra gente concluir essa história, por exemplo. Não sei se vocês sabem. Existe um crime chamado auxílio ao suicídio. Então, a pessoa quer se suicidar, ela não pode ser punida se caso, né, ela vier a falecer. Mas se alguém ajudar essa pessoa, vai lá comprar um negócio sabendo que ela vai se suicidar... Cara, eu vou falar pra você que isso pode acontecer com ele, entendeu? Tá todo mundo... A internet inteira tá queimando o cara. Se às vezes ele... A gente não tá defendendo ele não, gente. Não tô defendendo, ele tem que pagar pelo crime dele, o que é diferente. Eu só tô dizendo que essa cultura do cancelamento, ela só piora a situação. Ela só piora. Eu não consigo ver uma vantagem nisso. Em todo mundo sair querendo fazer Mas enfim. É isso, entendeu? Eu não acho que tá certo, mas sei lá. Eu tô falando isso porque a gente já viveu isso numa micro escala do que tá acontecendo naquele episódio. Que a gente tinha um discurso de ódio violento vindo de muitas pessoas nos nossos comentários, dos nossos vídeos, que a gente nem conhecia as pessoas. É verdade. E o cara tá sofrendo isso com a internet inteira, né? Então, sei lá. Não tá certo, mas enfim. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. Só pra encerrar, tem um comentário tem um super do Guilherme aí, que ele falou, acho que o principal erro foi ele tentar usar a liberdade de expressão como justificativa ao pensamento dele. A liberdade de expressão ela é importante, mas você não é porque você tem liberdade de expressão que você pode incentivar coisas desse tipo, né? Você não pode. Exatamente. Enfim. Como eu falei, se é crime, tem que ser punido e bola pra frente. Acabou. Dr. Frank, inclusive, falou, sinto pelos funcionários e influenciadores que trabalham lá, abandonando projetos pra trabalhar lá. E agora o futuro deles é incerto. Muita gente, segundo o Igor, 80 pessoas diretamente, né? Muita gente abandonou projetos para ficar lá. É isso aí. Enfim, mudando de assunto... Só pra pontuar, isso aqui é muito importante. O Rodrigo Andrade, a justiça nem indiciou o cara, a internet já continuou. Falando do quê? Até porque a justiça ela é muito morosa, né? Mas enfim. Não tem nada a ver com força. Vamos falar de motor AP 6 cilindros. Desesperado pra mudar de assunto. A gente ia ter que comentar isso em algum momento, porque essa história do Flow aqui já virou um meme. A gente resolveu comentar numa vez, de um bloco só, porque toda hora vinha gente falar. Então a gente já sabe, vai ter os cortes aí depois, Majestade sempre muito afiado pra fazer o corte, entendeu?